Glória a Deus. Vamos sair daqui hoje fortalecidos, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vou passar o pastor Roque, que vai trazer um relato para os irmãos que ainda não conhecem. Muitos são novos no ministério, muitos não conhecem profunda a história da igreja, 57 anos. E nós vamos, o pastor Roque vai trazer um breve relato aqui em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus é bom o tempo todo, né? Ele é bom. Graças nós damos ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Eu sou feliz porque sirvo a Deus no lugar que eu sempre quis estar. IECP. Desde os meus 12 anos de idade, hoje estou com 66. Quantos anos, irmãos? Não, quantos anos que eu estou neste ministério? 54? 54 anos. Eu vim encarregado pela minha mãe, com 7 filhos. Ela aceitou Jesus lá na Vila Maria, veio morar aqui no 9 de julho. E Jesus fez uma transformação tão linda na vida da minha mãe, que ela tinha prazer de carregar os seus filhos para a casa do Senhor. E graças a Deus, irmãos, 7 filhos, todos foram criados aqui, encaminhados. Alguns estão parados, mas eu estou. Deus preparou o meu casamento aqui, Deus preparou os meus filhos aqui, e Deus preparou os meus netos aqui. O Senhor seja louvado, irmãos. O Senhor seja louvado, queridos. Eu conheço um pouco da história deste ministério. E é muito importante, irmãos, quando alguém se interessa em conhecer um pouco da história do ministério a qual ele está servindo. 57 anos, irmãos, fez dia 3, de outubro. Esse ministério iniciou 3 de outubro de 1965, né, irmã Nadir? E depois de 10 anos, eu vim conhecer esse ministério e servir ao Senhor. Eu tenho aqui um relato, um escrito, que é bom, irmãos, presta atenção. Você que está nesse ministério, que aprendeu a amar esse ministério, que aprendeu a amar os seus pastores, que você entenda que não foi assim, num piscar de olhos apareceu a IECP e ela já cresceu grande com 57 anos e alguém olha e fala assim, olha, irmãos, muitas histórias aconteceram para que chegasse até este ano de completar 57 anos. Preste atenção, irmãos. Hoje, dia 3 de outubro, são decorridos, quando foi escrito esta história do ministério, são decorridos 31 anos que em um pequeno salão, situado na rua Antônio Previato, 25, em cidade de São Mateus, foi realizado o primeiro culto de louvor e adoração a Deus, de um pequeno grupo de pessoas movidas pelo Espírito Santo de Deus e fundamentados na santa palavra do Senhor. Nesse endereço, irmãos, tinha uma quitanda. O nosso ministério era conhecido como a Igreja da Quitanda, né? A Igreja da Quitanda. Mas que quitanda gostosa, irmãos. Era um recheio tão lindo naquele lugar, tão pequeno, tão aconchegante e lotado.
e a glória de Deus descia de uma forma extraordinária. Irmãos não conseguiam sair do culto, eram arrebatados. Quantos irmãos eram levados, tinham que ser carregados, porque não conseguia. Tamanho era o poder de Deus naquele lugar. Pequeno, mas a glória de Deus era tremenda. Como chegaram a esse culto inaugural? Tudo começou com oração, e muita oração. Onde? Por volta do mês de agosto de 1965, um grupo de jovens que pertenciam à congregação da Igreja Presbiteriana Independente do Cambuci, sediada em São Mateus, reuniu-se na costumeira reunião mensal para tratar de assuntos rotineiros. O irmão Sérgio Mendes, pai da nossa irmã Nadir, que está ali. Põe de pé, irmã Nadir. Quem não conhece a irmã Nadir? Estamos falando do pai dessa mulher de Deus. O irmão Sérgio Mendes, que então era membro da igreja metodista, porém congregava com esse pequeno grupo, sugeriu que realizássemos uma semana de oração na igreja, visando um avivamento maior, principalmente no aspecto evangelístico daquela congregação. E então foi marcado, com a concordância de todos, a semana para início das reuniões de oração. Nesse tempo, o signatário da presente liderava o pequeno grupo de jovens, juntamente com o presidente Wellington Costa. A condição espiritual da congregação era fraca e a frequência dos cultos muito baixa. Em cultos de domingo, por exemplo, eram raros os dias em que tínhamos presente um número de pessoas que chegasse a 15. A primeira semana de oração foi uma bênção. Logo sentimos que Deus tinha um propósito definido para aquele grupo de irmãos. Convidamos para participar conosco o irmão Odon de Souza Lima, o qual já há muitos anos havia passado pela experiência gloriosa do batismo do Espírito Santo, e esse, bem como o irmão Sérgio Mendes, nos dirigiam a palavra e depois nos ajoelhávamos para a oração. Não havia orações conjuntas, porém, as orações individuais eram elevadas ao Senhor com muita contrição e lágrimas. Terminada a reunião da noite, movidos por um intenso amor pelos irmãos, começávamos a nos abraçar e novamente caíamos ajoelhados e chorávamos na presença do Senhor. A experiência daquela primeira semana foi extraordinária, tanto é que por unanimidade resolvemos continuar por mais uma semana. Quão maravilhoso, num dado momento, como ser impulsionados por uma força nova, começávamos a abrir os lábios e as palavras do louvor, glórias a Deus, aleluias, surgiam de dentro do nosso ser, com a espontaneidade peculiar daqueles que sentem-se ricamente felizes e têm que expressar gratidão e seu louvor àquele que tudo lhes tem feito. Observem, amados, tudo dentro de uma normalidade, sem exagero ou atitudes que pudessem sugerir qualquer tipo de represália. Terminada a segunda semana, começávamos a sentir os frutos da congregação, mas no domingo saímos em um pequeno grupo para visitar os irmãos que estavam frequentando a igreja e também aqueles que estavam afastados e, para a glória de Deus, começaram a retornar para a congregação. Agora, os cultos dominicais já tinham uma frequência de 30 a 40 pessoas. Aleluia! Pararíamos aí? Não.
O que acontecia conosco era inesperável, maravilhoso, um desejo muito grande de compartilhar com outros as alegrias e as bênçãos que o Senhor, nosso grande Deus, estava nos proporcionando. A terceira semana foi marcada para realizarmos as orações nos lares, e as maravilhas de nosso Deus continuavam com formosas chuvas de bênçãos em nossas vidas e na vida daqueles que habitavam as casas onde eram realizadas as reuniões. Já havia decorrido 5 ou 6 semanas quando avisado por alguém que algo estranho, ou seja, um movimento pentecostal estava ocorrendo na congregação de São Mateus, resolveu o pastor reverendo Jair Ribeiro de Melo vir à congregação para transmitir a mensagem do domingo. Enquanto ele pregava, ouvia-se soluços, e via-se lágrimas que agora caíam numa igreja, irmãos, presbiteriana independente. Enquanto pregava, ouvia-se soluços e via-se lágrimas que agora caíam, mas não mais por alegria, e sim pela tristeza de estar ouvindo uma pessoa de nível cultural elevadíssimo, especialmente preparada para conduzir o povo de Deus, transmitindo uma mensagem preparada com o intuito de atacar e impedir todo e qualquer movimento contrário aos princípios e dogmas de sua denominação, dizendo: infelizmente, aqui não pode dizer aleluia, nem glória a Deus, somente um amém bem fraquinho ao término da oração, e dizia ainda: todos aqueles que quiserem contrariar esses princípios, então estão convidados a se retirar desta igreja. Eu vou parar por aqui, irmãos. Este foi o início da Igreja Evangélica Cristã Pentecostal, por um grupo que orava. Por isso, quando nós falamos que o nosso ministério é um ministério de oração, é um ministério que foi criado no fogo, e ele tem que permanecer no fogo. Aleluia! Oh, irmão, tentaram calar, abafar, apagar a chama que estava no coração deste pequeno grupo que aderiu à chama pentecostal, e o pastor procurou de todas as formas calar, mas eles foram expulsos da igreja, mas Deus aceitou-os de braços abertos, cheios de chama, cheios de poder, cheios de Deus, cheios de autoridade. E ali começou então esse ministério IECP. E para a glória de Deus, irmãos, lutas vieram, tempestades bateram, oh, irmão, tantas coisas e experiências que nós vivíamos e vivemos. Hoje, irmãos, nós estamos vendo uma igreja forte, uma igreja linda, uma igreja brilhante, uma igreja que está preparada para, aleluia, influenciar o mundo, o inferno, para que todos saibam que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor.